E aí, galerinha do segundo ano, como vocês estão? Estão bem? Que ótimo! Mais uma semana está se iniciando, mais uma semana de videoaulas, semana de atividades, semana de aprendizado para vocês. Hoje, essa nossa videoaula é de língua portuguesa e produção de texto, certo? Essas duas disciplinas dentro de uma videoaula, com tudo explicadinho para vocês poderem realizar as atividades bem caprichadas, certo? Então, junto comigo, vocês vão colocar agora os slides para nós acompanharmos o nosso conteúdo de hoje, que é um conteúdo novo e que vocês precisam prestar bastante atenção para conseguir assimilar tudo que eu explicar para vocês, certo? Vamos lá colocar os nossos slides. Língua portuguesa e produção de texto, professora Regiane, segundo ano. Vamos lá. Hoje nós vamos aprender sobre sílaba. Sílaba de quê? Sílaba das palavras. E as palavras, elas são formadas com o quê? Com letras. E que letras são essas? As letras do nosso alfabeto. Por isso, nós iniciamos com o nosso alfabeto, que vocês têm que conhecer, para depois vocês formarem sílabas, depois formarem palavras e depois formarem frases. Isso mesmo. E como é que eu separo uma sílaba de uma palavra? Mas o que é uma sílaba? Nós precisamos, primeiramente, saber o significado dessa palavra sílaba. Sílaba, vogal ou grupo de fonemas que se pronunciam numa só emissão de voz e que, sós ou reunidos a outros, formam palavras. Então, as palavras são formadas por sílabas. E essas sílabas é essa emissão de voz. Numa só emissão de voz, numa só emissão de voz. Como assim, tia? Eu vou falar a palavra sapo. Você vai observar quantas vezes eu abro a minha boca. Olha aqui, ó. Trabalhamos a sílaba, observando quantas vezes abrimos a boca para falar tal palavra. Sapo. Eu abri a minha boca, ó, 2 vezes. Sapo. Então, se eu abrir a minha boca 2 vezes para falar a palavra sapo, significa que a palavra sapo tem 2 sílabas. Isso mesmo. Tia, mas quantas sílabas pode ter uma palavra? Dependendo da palavra, gente, tem 5 sílabas, certo? Então, vamos ver palavras com uma sílaba só, com 3, com 4, com 2, com 5. De acordo com a palavra, nós vamos ver se aquela palavra tem esse total de sílabas que nós estamos trabalhando. Sapo, vocês viram que tem 2 sílabas. Pé. Quantas vezes eu abri a minha boca para falar a palavra pé? Eu abri a minha boca apenas uma vez. Olha só. Pé. Então, pé tem apenas uma sílaba. Dessa forma, nós trabalhamos as sílabas. E, como vocês sabem, para trabalhar a sílaba das palavras, vocês precisam ter uma leitura. E essa leitura vocês ganham com a praticidade. Quanto mais vocês leem, mais a leitura de vocês, ó, fica nota 10, certo? Então, leiam em casa bastante, gente. Leiam livros de histórias, leiam os livros da escola de vocês. É muito bom para o desenvolvimento da leitura de vocês. De acordo com o número de sílabas da palavra, podemos classificá-la como. Então, de acordo com o número de sílabas, eu posso classificar aquela palavra. Como assim, tia? Sapo tem 2 sílabas. Já pé tem apenas uma sílaba. Como é que eu classifico essas palavras? Como é que eu vou poder chamá-las? Monossílaba é a primeira classificação de acordo com o número de sílabas. Palavra com apenas uma
sílaba, que foi a palavra pé que eu falei para vocês. Então, monossílaba é a palavra com apenas uma sílaba. Olha só aqui alguns exemplos que eu coloquei para vocês. Pé, pão, chão, rei, trem, mão, lei, sol. Se vocês observaram, eu abri a minha boca apenas uma vez para falar cada uma dessas palavras. Pé, pão, chão. Então, essas palavras são palavras monossílabas. Repitam aí. Monossílabas. Isso. Vamos para a segunda classificação? São as palavras dissílaba. Dissílaba. Quer dizer que são palavras com duas sílabas. A palavra sapo. Quer dizer que são aquelas palavras que eu abro a minha boca duas vezes para falar. Sapo. Essa foi a separação silábica. E de acordo com o número de sílabas, a palavra sapo é dissílaba. Palavra com duas sílabas. Vamos lá ver alguns exemplos aqui que eu coloquei para vocês, já dividindo as sílabas, certo? O primeiro desenho, falem aí junto comigo. Cubo. Cubo. Cubo eu separei em duas sílabas. Cuca. Doce. Saci. Cipó. Então, essas 5 palavras aqui são palavras de sílabas, que têm duas sílabas. Cubo. Vocês observaram que eu fechei e abri a minha boca? Cubo. Certo? Então, vocês têm sempre que observar, quando forem fazer a leitura, nessa separação. Como eu falo aquela palavra? É a forma como eu vou separar ela de acordo com as sílabas, certo? E como nós estamos vendo, temos as classificações. Nós já vimos a monossílaba, com apenas uma sílaba, e a dissílaba, que são essas palavrinhas aqui, com duas sílabas. Temos também a trissílaba, que são palavras com 3 sílabas. Trissílaba. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Pipoca. Eu abri minha boca 3 vezes. Sacola. Camisa. Girafa. Peteca. Macaco. Cavalo. Mônica. Coruja. Jacaré. Então, todas essas palavras aqui, essas 10 palavras, gente, são palavras trissílabas, que possuem 3 sílabas. Trissílabas, certo? E nós temos a nossa última classificação, que são as polissílabas, que são palavras com 4 ou mais sílabas. 4, 5, 6, 7, 8, infinitas sílabas podem ser chamadas de polissílabas. A partir de 4, certo? Podem ser chamadas de polissílabas. Você vai observar a quantidade de acordo com a palavra que você vai separar. Então, a polissílaba é palavra com 4 ou mais sílabas. Exemplo, borboleta. Nós fizemos quantas? 4 sílabas. Televisão. Também 4 sílabas. Televisão. Certo? Televisão.
telefonema. Olha só, quantas sílabas eu tenho aqui? 5. Matemática. Matemática também tem 5 sílabas. Inteligência. Então, vocês vão observando aqui a quantidade de sílabas que nós temos em todas essas palavras. Quando nós temos uma palavra a partir de 4 sílabas, nós chamamos ela de polissílaba, certo? 4, 5, 6, 7, independente, a partir de 4 são chamadas de polissílabas. Então, nós estudamos aqui a classificação de acordo com a quantidade de sílabas. Nós vimos monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba, ok? Lembrando que essa classificação é de acordo com o número de sílabas que a palavra possui. A divisão das palavras requer regras específicas para algumas situações. Sílabas como CH, NH, GU e QU permanecem juntas. Chuva, molho. Aqui são palavras de sílabas e que tem o CH e o LH como exemplo, que eles permanecem juntos. Sílabas com RR, SS, SC, S cedilha, XS e XC devem ser separadas. Carro, nascer. Então, aqui, quando vocês tiverem palavras com 2 R, palavras com 2 S, com esses exemplos aqui que eu coloquei para vocês, vocês separam eles. Um fica em um lado da sílaba e o outro fica em outra sílaba, ok? Como eu coloquei aqui no exemplo para vocês verem. As sílabas com FL, CL, TL, BR, BL permanecem juntas. Flocos, blusa. Também palavras de sílabas que eu coloquei aqui como exemplo para vocês. De sílabas com 2 sílabas. E, então, essa foi a nossa aula de língua portuguesa sobre sílabas, certo, gente? Sobre a separação das sílabas das palavras. Vocês conseguiram compreender direitinho? Se tiver ficado alguma dúvida, podem entrar em contato, certo? Nós temos as classificações, as 4 classificações: monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Então, vamos fazer aqui a nossa atividade. Deixa eu explicar logo a atividade e depois nós vamos para a produção de texto, certo? Nossa atividade sobre sílaba, deixa eu aumentar só a minha tela para vocês enxergarem melhor. Prontinho. A nossa atividade sobre sílaba está na página 39 e 40. Na página 39 diz assim: observe o cardápio da lanchonete da tia Ana. Lanchonete da tia Ana. Pão de queijo, R$ 2,00. Pudim, fatia, R$ 3,50. Salada de fruta, 200 ml, R$ 3,50. Salgadinhos, R$ 3,00. Salgado, R$ 2,00. Sucos, R$ 2,50. Escreva as palavras do cardápio de acordo com o número de sílabas. Então, aqui você vai separar, certo? As palavras pão, de, queijo. Você vai observar, o pão tem quantas sílabas? Será que é 1 sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas ou 4 sílabas? Aí você vai e coloca na coluna correta. O de e o queijo. Então, você observa aí, certo? E coloca de acordo com a separação de sílabas. Queijo. Quantas sílabas eu tenho? Quantas vezes eu abri a minha boca para falar queijo? Certo? Então, observem aí direitinho e separem todas as palavras do nosso cardápio aqui da tia Ana. Página 40, leia a frase abaixo. Toda criança tem o direito de brincar, estudar e ter uma boa alimentação para viver bem. Agora é com você. Escreva cada palavra da frase em seu grupo de acordo com o número de sílabas. Então, você vai pegar palavra por palavra dessa frase que eu li para vocês
e vai separar uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas ou 5 sílabas, certo? Leia esta quadrinha. 30 dias tem novembro, abril, junho e setembro. 28 só tem um. Os demais têm 31. Item A. Copie da quadrinha o nome dos meses que tem 3 sílabas. B. Escreva o nome dos meses que tem 2 sílabas. E o item C. Agora circule na quadrinha as palavras que têm uma sílaba, certo? Então, essa daqui é a atividade do nosso livro de língua portuguesa. Vamos agora para a nossa produção de texto, que vai ser bem simples, bem rápida. Só uma pequena explicação para que vocês consigam realizar a atividade direitinho do nosso livro, certo? Vai ser uma introdução sobre placas indicativas, ok? O que são placas indicativas? Placas indicativas são placas que mostram aos condutores e pedestres onde podem dispor dos serviços indicados. Como assim? As placas de trânsito, elas mostram para os motoristas e para os pedestres como é, para onde, como eles devem fazer. Existem placas também em locais, tem placas de saída, placas de emergência. Então, essas placas, elas são placas indicativas, que indicam alguma coisa, que indicam alguma ação que deve ser feita. Essas placas, gente, elas podem ser verbais ou não verbais. Se vocês observarem aqui, ó, nós temos a placa de saída de 2 formas. Nós temos a placa de saída com o bonequinho saindo, a placa, uma setinha para cima e o nome saída. Já de baixo também significa saída. Porém, nós não temos aí a palavra, mas significa a mesma coisa. E o que é que elas têm de diferente aí? Uma é uma placa verbal e a outra é uma placa não verbal. E vamos ver o que é que significa isso. A placa verbal é comunicação estabelecida pela fala ou escrita. No caso aqui, aquela placa que tinha o nome saída era uma placa verbal. Essa daqui, olha só, jogue papel usado no cesto de lixo. Vocês conseguem identificar as palavras. E essas placas que possuem palavras são placas verbais, onde você consegue identificar lendo a frase que tem nela. Você consegue identificar o que é que ela significa. Já existem placas não verbais, que são as placas que têm a comunicação estabelecida por meio de imagens, símbolos, sons, cores e etc. Aqui nós temos uma placa com apenas um desenho. Então, essa placa é uma placa não verbal, onde você vê e consegue identificar o significado daquela placa apenas pelo desenho, sem necessidade de nenhuma palavra ou frase abaixo dela, ok? Então, as placas indicativas são essas, as placas verbais e as placas não verbais, ok? Nós temos uma atividade, certo, gente? Bem simplesinha, bem rapidinha para que vocês consigam fazer aqui. A nossa atividade está na página 11. É bem pequenininha, só uma questão, porque hoje nós estamos introduzindo sobre esse assunto, placas indicativas. E agora, a sua vez. Marque apenas as alternativas que apresentam o uso da linguagem não verbal. Qual é a linguagem não verbal? Aquela onde não precisamos de palavras ou frases para identificar sobre o que aquela placa está falando. Então, você vai observar que nós temos 4 imagens e vocês vão marcar um X apenas nas imagens que mostram placas não verbais, certo? Então, caprichem aí, gente. Mil beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!